Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Como todo mundo sabe, estamos com um grupo de estudos que nessa semana teremos a última aula, certo? Lembrando que esse era o primeiro protótipo do grupo de estudos direcionado a um assunto em específico, porque os grupos anteriores era magia básica, magia intermediária. Então, nesses grupos eram tratados de muitos assuntos separados, vamos colocar assim, mas tudo ali dentro, não direcionando totalmente. Então, na primeira aula a gente falava de um assunto, na segunda a gente falava de talismã, na terceira a gente falava de magia sexual, na quarta a gente falava de magia caótica. Ou seja, era uma pequena introdução para cada tema a cada aula. Até por isso eram grupos de estudo mais longos. Eles tinham 2 meses ao invés desse que só tem 1 mês. E como estamos chegando na última aula, já falamos bastante sobre talismã, falamos sobre consagração, falamos sobre várias formas de limpeza, de meditação e coisas do tipo, para que você se defenda de forma espiritual, né? E também afeta o mental. Mas aí que veio a pergunta de alguns dos alunos: do que diabos eu tô me defendendo, certo? Obviamente, algumas pessoas, quando pensam em proteção espiritual, a primeira coisa que vem à mente delas é: alguém vai fazer uma urucubaca pra mim. Algumas pessoas já pensam: ah não, eu vou me defender de ambientes e por aí vai, certo? Então o que acontece? Nesse podcast, que não vai ser muito longo, né, porque eu só vou citar alguns poucos exemplos e não vou falar das variações dentro deles. Então não vou citar, por exemplo, você vai se proteger de demônio. Esse demônio faz isso, esse demônio faz... Não, eu vou falar só demônio e explicar por que isso acontece, né? E isso já vai dar uma introdução para vocês procurarem, né? Tanto nas matérias da Imperium quanto nos PDFs e nos livros que vocês encontram na internet sobre o aprofundamento nesse assunto. Então, vamos começar a falar. Lembrando sempre que, para quem tem interesse, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, que o grupo de estudos termina e no outro mês outro começa. Então, vamos lá. O que pode te afetar? Bom, a primeira coisa que afeta uma pessoa espiritualmente, e ela normalmente, caso não tenha nenhum tipo de sensibilidade espiritual, não percebe, é o miasma. O que é o miasma? O miasma ele é interpretado em várias linhas mágicas de forma diferente. Algumas pessoas acreditam que o miasma é o resultado da emanação de energia densa. Algumas pessoas acreditam que o miasma é o resultado da passagem de alguma entidade negativa em algum determinado ambiente. E algumas pessoas acreditam que o miasma é resultado de algum lugar amaldiçoado. Ou seja, uma coisa que eles concordam é que o miasma ele é resultado de algo. O que seria o miasma? Espiritualmente falando, a maior parte das declarações de pessoas que enxergaram espiritualmente o miasma normalmente é como algo podre, ou como mofo, ou como algo úmido, normalmente uma água preta, certo? Que brota e cola em determinados locais que estão com uma energia densa. Quando eu digo energia densa, é o que as pessoas chamam de energia negativa. O que é um erro chamar de energia negativa. Então o densa faz mais efeito. Ah, Gigim, mas de onde vem esse termo de energia densa? Bom, algumas linhas mágicas acreditam que os planos espirituais são divididos pela sua frequência energética e pela densidade dessa energia. Os planos superiores, que na nossa mente seriam os planos elevados, e que onde estariam deuses, anjos e coisas do tipo, certo? Camis e por aí vai, seriam planos menos densos. Então são planos onde tem luz, onde as coisas são lindas e coisas do tipo.
O nosso plano é um plano denso, porque nós estamos no plano físico, e seria um plano mediano, mas a densidade desse plano é a nossa própria densidade, que é a que nós viemos experimentá-la. Então, obviamente, a densidade do plano físico é a nossa densidade normal. E os planos inferiores, que aí já seriam tipo umbral, inferno, qualquer coisa do tipo, já teriam uma energia mais densa. Até por conta disso, boa parte dos planos inferiores são representados, né, como escuros, tudo muito preto, tudo muito morto, certo? Inclusive, né, os planos inferiores, teoricamente, seria para onde os mortos iriam. E como eu sempre digo, de acordo com algumas religiões, algumas visões. Nada disso está escrito na pedra, na verdade até está escrito em algumas pedras, mas nada disso é com certeza o que eu estou falando. Um hinduísta vai falar uma coisa, o shintoísta vai falar outra, um kardecista vai falar outra e por aí vai. Então, essa energia densa, que ela é emanada por criaturas que têm energia mais densa e normalmente pertencem a esses planos mais densos, ao passar pelo plano físico, que é menos denso do que um plano inferior, deixaria esse resquício de energia negativa por onde passa, ou por onde fica. Então, o que é que acontece? Se uma entidade, por algum motivo, for evocada em um ambiente e ela permanece nesse ambiente durante muito tempo, a emanação da energia densa dessa entidade vai impregnar o ambiente e esse ambiente vai reagir criando miasma nele. Pensem que o miasma seria como um mau cheiro que impregnou nas paredes e uma umidade que chegou ao ponto de fazer com que a parede apodrecesse. Ah, então a minha parede está mofada por causa disso. Não, a tua parede está mofada porque tá tendo goteira na tua casa ou porque algum cano quebrou, certo? Ou porque você não abre as janelas. A manifestação do miasma, ela não é física, ela é espiritual, astral, ou seja, você vai conseguir enxergá-la com a abertura do seu terceiro olho, e você vai conseguir senti-la com o aumento da sua sensibilidade espiritual. Ah, mas eu vi relatos de pessoas que citaram que quando há miasma demais, realmente começam a haver manifestações físicas. E realmente acontece. Quando o bagulho tá muito brabo, tá muito pesado, você pode sim ter manifestações físicas. E por isso que o miasma é sempre tido como algo podre ou algo mofado. Porque esses relatos tendem a dizer que o ambiente, o local, vamos botar assim, a sua parede, o seu sofá, o seu piso, quando ele é muito afetado por miasma, ele tende a mofar ou apodrecer, certo? É sempre isso? Não, pode acontecer simplesmente dele ficar fedorento ou qualquer coisa do tipo. Mas a manifestação seria essa e já seria num nível muito avançado. O miasma espiritualmente pode aparecer assim, mas também pode aparecer como uma gosma verde, pode aparecer... Ele sempre vai aparecer de uma forma nojenta. Algumas pessoas também conseguem enxergar o miasma como uma pequena névoa preta flutuando sobre algo, certo? E lembrando que apesar da névoa preta parecer muito interessante visualmente, ela continua sendo miasma. E o miasma não tem utilidade nenhuma. Ah, lembrei também, tem uma galera que vê como lama, certo? Chamam de lama do umbral. Ela sempre é negativa. Por quê? Porque ela sempre vai ter uma frequência que vai contra a frequência do corpo humano vivo atual. E, obviamente, vai absurdamente contra a frequência de qualquer entidade, né, de plano menos denso ou superior. Ou seja, qualquer guia espiritual iluminado, espírito iluminado, anjo, sei lá, qualquer coisa do tipo, o miasma afetaria ainda mais ele. Ou o próprio miasma seria afetado, né, pela luz e pelo brilho dessas entidades. Então, o primeiro ponto que eu queria citar, que estranhamente já demorou 9 minutos, seria essa primeira proteção, que é o miasma. Só que o miasma ele não vem necessariamente quando uma entidade vai para um determinado ambiente. Pessoas, seres humanos,
quando elas alteram a sua própria frequência por algum motivo, não vou citar nenhum específico, mas existem vários, como tristeza, raiva, rancor, vícios e coisas do tipo, isso pode fazer com que a frequência energética da pessoa baixe tanto ao ponto dela conseguir gerar miasma ao redor dela. Então, sim, quando você chega num ambiente, tem uma pessoa hiper triste ou muito raivosa e muito negativa, entre aspas, e você sente que o ambiente, né, naquele local está mais gelado, é exatamente o que ela está fazendo. Ela está mudando a frequência energética ao seu redor e gerando com isso miasma ao redor dela. Tanto que garotas, principalmente quando estão na puberdade e se tornam aquele adolescente revoltado, apesar do quarto ser limpo e etc, e coisas do tipo, você sente a energia densa naquele ambiente. E normalmente o ambiente tende a ser mais frio, às vezes tende a ter um cheiro estranho. E sim, tô falando limpo fisicamente, tá? O cheiro estranho em quarto de adolescente normalmente é outra coisa, mas não vou citar isso aqui não. Mas mesmo o quarto sendo limpo, o cheiro não é o mesmo do restante da casa, certo? E a temperatura tende a ser mais baixa. Espiritualmente, se você abrisse seu terceiro olho, você ia ver que essa pessoa ela tá com uma energia mais densa e que o ambiente ao redor tá com um monte de miasma colado, certo? No quarto, né, no ambiente que essa pessoa fica. Lembrando que vocês também podem emitir energia negativa e gerar miasma sonhando. Pesadelos tendem a fazer isso também. Então, essa é uma das coisas, certo? Que as pessoas sofrem, né, quando tem no ambiente delas. E como eu já disse, lá no grupo de estudos eu já ensinei como se livrar disso. Se não me engano, foi logo na primeira aula. Então, o primeiro ponto que eu queria citar é o miasma. Então, tomem cuidado com isso. O segundo, que as pessoas já conhecem bastante, é o nosso querido e amado mal-olhado. O olho gordo, ou seja, eu tenho uma frase que eu sempre repito, que é: felicidade só atrai desgraça. E eu tenho visto bastante, né, disso acontecer. Quando uma pessoa tá muito bem na vida, não naturalmente, né, vamos botar que assim, do nada a pessoa melhorou muito na vida, a primeira coisa que ela tem que enfrentar é a inveja alheia. Inveja já é normal, mas quando uma outra pessoa tem algum tipo de dom espiritual de direcionamento, de vontade e energia, isso já se torna um mal olhado. Ou seja, essa pessoa que é negativa, ela vai tentar impregnar essa pessoa, a vítima, no caso, com essa vontade e a energia negativa. Vocês devem lembrar que nos outros grupos de estudo a gente já citou aulas de como você direciona a sua vontade para modificar o acaso. Ou seja, fazer com que algo que não deveria acontecer, por acaso, acabar acontecendo. Eu normalmente ensino as pessoas a fazer isso de forma positiva, ou seja, você conseguir aquele emprego, você conseguir aquela esposa, você conseguir aquela saúde. Porém, nós sabemos que tem pessoas que fazem pro exato contrário. Elas olham para uma pessoa que está feliz e elas direcionam a vontade delas para alterar o acaso, para que a felicidade daquela pessoa acabe, para que o dinheiro daquela pessoa acabe, para que a saúde daquela pessoa acabe. E esse é o olho gordo. Por que isso não pode ser chamado de urucubaca? Porque o olho gordo ele não tem ritual. É simplesmente a vontade da pessoa que está movendo a alteração do acaso. Então, se essa pessoa ela tem muita vontade, a chance dela conseguir afetar alguém já é muito grande. E se aquela pessoa ela tem muita facilidade em direcionar a energia dela, a chance é ainda maior. E se a pessoa tem essas duas coisas, ou seja, ela quer muito foder alguém e ela tem muita facilidade em direcionar a energia, a chance dela ser aquela pessoa conhecida, né, como seca-pimenteira é ela mesma, sacou? Ela vai conseguir estragar a vida das pessoas e vocês já devem ter conhecido alguma pessoa que é assim. Ela via a felicidade de alguém, ela metia o olho, do nada a pessoa ficava doente, alguma coisa dava errado.
Então, isso daí é o famoso olho gordo e, como eu já disse, no nosso grupo de estudos, a gente aprende a se livrar e se proteger desse tipo de pessoa que é muito mais comum do que vocês imaginam. Bom, aí nós temos os ataques direcionados, que aí é quando normalmente você arrumou treta com alguém ou alguém arrumou treta com você. É quando uma pessoa realmente faz um ritual em específico de ataque para que algo de ruim aconteça com você. Pode ser simplesmente um ritual para direcionamento de vontade, como eu citei, do olho gordo, ou a pessoa ela pode fazer uma evocação de determinada entidade que provém esse tipo de energia negativa para foder com você. Então sim, vão ter demônios, vão ter entidades de tudo que é lado, fantasmas e espíritos negativos, espíritos sofredores, encostos, egum, que se digem, verme astral, larva astral. A pessoa ela pode fazer qualquer tipo de ritual e tentar ferrar com a sua vida. Isso daí normalmente acontece no meio ocultista, porque normalmente o ocultista conhece o ocultista e o ocultista acaba brigando com ocultistas em alguns momentos, certo? Ou ordens brigando com ordens, grupos brigando com grupos, ao contrário do nosso que não briga com ninguém. Os outros grupos eles tendem a se degladiar, né, ali entre eles. Porque inveja é foda, né? E já fui citado anteriormente, inveja é foda. Então, em algum momento, você vai causar inveja em alguém, ou você vai ter inveja de alguém. E se você tem algum conhecimento mágico, a chance de você tentar utilizar esse conhecimento contra outras pessoas, ou outra pessoa, é muito grande. Então, esses ataques direcionados acontecem, saca? São muito mais diretos e muito mais nocivos porque eles são insistentes. A pessoa ela não vai parar enquanto ela não perceber o resultado. E por conta disso, obviamente, a gente também ensinou formas de se proteger consistentemente e insistentemente. Ou seja, além de você identificar quem está fazendo o ataque, você vai ficar constantemente sendo protegido das duas uma, ou até o atacante desistir, ou até você fazer alguma coisa contra o atacante, certo? Então esse é um dos ataques também, né, que acontecem principalmente com a galera que já tá trabalhando dentro do meio mágico. O próximo que a gente tem é o ataque inconsciente. Foi citado, se não me engano, num outro podcast, que o ataque inconsciente vem normalmente de pessoas próximas, que tem algum tipo de anomalia de chakra ou algum tipo de frequência energética muito zoada, né, uma anomalia energética, e aí ela acaba atacando as pessoas sem que ela perceba. Isso pode acontecer devido a traumas, que foi inclusive citado no livro, não lembro qual foi o livro, acho que foi da John Fortune, não lembro agora, que o cara ele tinha, né, muitos traumas de infância, então por conta disso, quando ele dormia, o eu espiritual dele ia atacar pessoas, né, para se vingar, né, para saciar aquela vontade que ele tinha de vingança. E eu mesmo, como citei, eu conheci pessoas que, por ser muito amarguradas na vida, quando elas bebiam muito e saíam da consciência, né, delas, todo mundo ao redor tinha pesadelos de ataques dessa pessoa, se vingando, né, por culpar as pessoas ao redor pela desgraça da vida dela. Então esses ataques inconscientes são comuns, principalmente para quem mora em família e coisas do tipo. E, obviamente, como eu já citei, nós também ensinamos, né, como você se defender deles. E como eu disse, nesse podcast eu não vou ensinar como se proteger. A gente está ensinando isso no grupo de proteção e em alguns outros podcasts que a gente passa aqui, certo? A gente tem a influência energética não direcionada, que foi inclusive falado lá no grupo, na segunda hora do grupo de estudos, que é, por exemplo, eu moro perto de um cemitério, eu moro perto de um matadouro, eu moro perto de um necrotério, eu moro perto de um hospital de maluco, eu moro perto de uma favela muito violenta. Isso é o pior de todos, porque são casos onde você sabe que você vai ter que viver o resto da tua vida, né, ou até a sua vida melhorar e mudar para você poder sair dali.
Então esse tipo de ataque ele é constante e é o tipo de ataque que normalmente se defende, né, utilizando amuletos pela casa inteira, porque você tem que literalmente morar dentro de um cofre, né, para que nada de externo possa vir, porque vai ser algo que vai estar sempre ali. É como se você morasse num lugar que sempre chovesse. Você tem a sua casa onde dentro não chove, mas você sabe que vai estar chovendo o tempo todo em cima da sua casa. Então por isso você tem que proteger o seu telhado, né? Então é mais ou menos isso que acontece com essas influências externas constantes. Os maiores exemplos são esses que eu citei: hospitais, cemitérios, terrenos baldios onde aconteceram muitas coisas ruins, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro, né, nas partes mais fedidas do Rio de Janeiro, sabe que existe muito isso de terreno de desova. Então, um belo dia a polícia vai lá e descobre que tem corpos pra caramba e tal, que muita gente morreu lá, foi torturada lá e tem corpos enterrados lá. Esse tipo de local gera, né, um miasma, que gera um ambiente e que geram criaturas que ficam vagando nesse ambiente e que, porventura, acabam, né, dando um passeio um pouco mais longo às vezes e tentando ir bater na sua porta ou olhar na sua janela. Então é comum para uma pessoa que mora perto de ambientes assim acordar no meio da noite e olhar para a janela e ver alguém olhando pro lado de dentro. E aí dá aquela piscada, aquela criatura desaparece. Então, nesse tipo de caso, né, como eu citei, normalmente se utiliza de amuletos, né, porque eles ficam o tempo todo ativos e coisas do tipo. Então, esse também é um tipo de coisa que pode vir a te afetar espiritualmente. Então, prestem bastante atenção quando vocês forem alugar ou comprar uma casa. Bom, pra finalizar, porque eu achei que ia ficar curto, mas já estamos chegando aos 21 minutos, eu vou falar do Passageiro Sombrio, né, já que tá passando Dexter de novo. Vou falar de Passageiro Sombrio e Erro de Percurso, né, juntos. O que é o Passageiro Sombrio? Pessoas que tendem a visitar planos espirituais. E sim, é a projeção astral. Tem pessoas que fazem projeção para ambientes densos. Tem pessoas que gostam de ir para um umbral, seja porque é um kardecista e está tentando ajudar os espíritos de lá, seja por curiosidade. Essas pessoas, elas podem, nesse caminho de projeção, deixar um rastro e acabar trazendo uma entidade espiritual do lado de lá, que são os famosos espíritos sofredores, que vão correr atrás ou se arrastar atrás dessa pessoa, que veio na mala. E os erros de percurso é quando você faz rituais e não bane direito, ou você acaba se amaldiçoando sem querer e acaba criando um vínculo com uma entidade a qual vai querer comer o seu ânus. Isso acontece principalmente com a galera, né, que já sabe alguma coisa de magia e acaba gerando automaldições, que inclusive vai ser um tema que eu vou falar hoje nessa última aula do nosso grupo de estudos. Esses erros de percurso, eles vão acontecer, não adianta. Em algum momento ele vai acontecer. E é por isso que antes de eu entrar no grupo de demonologia e de Goetia, etc., eu preferi iniciar com um grupo de proteção e depois lançar o grupo de Goetia e demonologia. Porque vai acontecer. Em algum momento vocês vão fazer um ritual, vocês vão entrar em contato com alguma entidade não física, ou seja, algum bicho. E esse bicho pode vir a querer se vingar, ou querer ficar com você, ou ficar curioso sobre você e te perseguir. Então, no grupo de estudos, a gente também aprende a lidar com isso, como eu citei agora, nessa última aula, é o que iremos fazer. E eu achei que ia ficar curto, mas já estamos em 24 minutos, então eu vou encerrar, né, esses exemplos. Claro que existem vários outros exemplos de ataques espirituais, eu citei alguns para a galera entender do que elas estão se defendendo quando elas entram no nosso grupo de estudos de proteção, defesa e amuletos, certo? E lembrando sempre que o grupo ele dura um mês, esse está terminando agora porque ele começou no final do ano passado. O valor é irrisório, quem tiver curiosidade basta entrar no nosso grupo do WhatsApp ou mandar mensagem, né, no Facebook, no YouTube, que a gente responde.
E a gente tem a imperiumfortuna.com e a atosnegros.com.br, que é uma rede social onde as aulas estão lá todas gravadas para vocês assistirem. Ou seja, não tem isso de perdi uma aula e agora? Tá tudo gravado, todo mundo pode assistir. As aulas anteriores ficam de graça, sim, ficam de graça para todo mundo da Atos Negros poder assistir. Então vocês vão ter acesso aos outros grupos, porque como eu já disse para todo mundo, eu não tô criando esses grupos de estudo para ficar rico. O valor que eu cobro é muito baixo, as aulas ficam liberadas gratuitamente para quem não pagou poder assistir. Só que eu cobro porque se eu não cobrar, a galera não leva a sério. Então eu já abri grupos de estudo sem cobrar nada, e aí na segunda aula o nego vazava, o nego chegava atrasado. Então, pra galera dar um pouco mais de valor e, obviamente, pra ajudar, né, o nosso canal, eu faço essa pequena cobrançazinha, certo? E então, lembrando que a gente vai abrir o nosso segundo grupo desse ano, que é o grupo de Goetia e Demonologia, certo? É a introdução à Goetia e à Demonologia, é o mesmo esquema. O valor é de R$20 por um mês de aula, onde são 8 horas de aula. Certo? Às vezes chegam a 10 horas de aula. Quando a turma é muito boa, a gente vai chegar a 10 horas de aula. Mas é basicamente isso. Quem tiver interesse, basta entrar lá no nosso grupo do WhatsApp ou mandar mensagem aqui no Facebook mesmo, no privado, que aí a gente conversa. Lembrando sempre que nós estamos em todos os lugares, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify. Quem, por favor, puder se inscrever lá no nosso Spotify, eu agradeço muito, que lá é onde nós mais crescemos, certo? E se você gosta muito e quer apoiar, a gente tem o nosso Apoia-se, o link tá na descrição. E a gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com, e nós aceitamos doações. Tanto no Apoia-se quanto no Pix são doações, não é mensalidade. Então você pode doar a hora que você quiser, depois não quer mais doar, não doa, mas nós utilizamos esse dinheiro para pagar as contas do portal. Então, galera, lembrando que hoje vai ser a última aula do grupo de estudos de proteção e amuletos. Então eu vejo vocês lá. Quem tiver interessado, o próximo grupo deve começar no final do mês. Então, valeu, galera, até a próxima e fortuna!